20 minutos. Antes de iniciar o meu pronunciamento, que no dia de hoje vou fazer uma reflexão sobre a Lei Maria da Penha, eu gostaria de registrar, senhor presidente, que no último final de semana eu estive no Rio Grande do Sul, na Expo Inter, lá em Esteio, e participei e tive o privilégio de estar presente na final do Freio de Ouro, do cavalo crioulo, que é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro do Cavalo Crioulo, e que teve a sua final no último domingo. Inclusive participei da premiação, e queria registrar que uma égua paranaense não, ela tem origem no Rio Grande do Sul, mas da estância Vendramini, lá de Palmeiras, da cidade de Palmeiras, no estado do Paraná, foi a grande campeã, uma égua de nome Oraca do Itapororó, que é de propriedade do seu Aldo Vendramini, lá do estado do Paraná, da estância Vendramini, lá na cidade de Palmeira, que tem como ginete, o peão que foi o grande campeão, o Fábio Teixeira da Silveira. Então, fazer esse registro, que estive lá na companhia do meu amigo pessoal, o deputado Jerônimo Gergen, que é deputado pelo Rio Grande do Sul, que foi quem me convidou por estar visitando a feira da Expo Inter na cidade de Esteio, Rio Grande do Sul. Mas, senhor presidente, feito esse registro, eu passo ao meu pronunciamento. Hoje nós tivemos aqui neste plenário a presença da presidenta Dilma Rousseff, que veio receber o relatório da CPMI da Mulher, relatório final, CPMI relatada pela senadora Ana Rita e presidida pela deputada Jô Moraes, e da qual eu tive o privilégio de ser membro, já na parte metade para o fim da CPMI, mas fui membro e ajudei um pouco na composição desse relatório. E hoje a presidente veio em homenagem, em comemoração à Lei Maria da Penha, mas também para receber aqui no Senado Federal, numa sessão do Congresso Nacional, para receber o relatório final da CPMI. E hoje é um dia de celebração para o Congresso Nacional, senhor presidente, e para a nação brasileira. Afinal, em sessão solene dessa casa, a presidente recebeu do Congresso Nacional um trabalho de mais de 1.000 páginas, consolidando as informações todas construídas por essa CPMI. Nada mais oportuno, afinal, estamos neste período que vai de 7 de agosto até dia 22 de setembro, que respectivamente, as datas de promulgação e vigência da Lei Maria da Penha, e nós estamos aqui comemorando 7 anos da existência desta extraordinária lei, que é a Lei Maria da Penha. Aliás, senhoras e senhores, nunca é demais render as justas e devidas homenagens à corajosa e destemida senhora Maria da Penha Maia Fernandes, vítima no caso número 12051/OEA, precursora e inspiradora da norma que hoje celebramos. Maria da Penha foi espancada de forma brutal e violenta diariamente pelo marido durante 6 anos de casamento. Em 1983, por 2 vezes, ele tentou assassiná-la, ele e o marido, tomado de ciúme doentio que sentia. Na primeira vez, com arma de fogo, deixando-a paraplégica. Na segunda vez, por eletrocução e afogamento. Veja o tamanho da violência. Após a última tentativa de homicídio, a vítima tomou coragem e denunciou este cidadão, que era o seu marido. O marido de Maria da Penha só foi punido depois de 19 anos de julgamento e ficou apenas 2 anos em regime fechado, para a revolta de muitos dos brasileiros e das brasileiras. Em razão desse fato, o Centro
pela Justiça e pelo Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, o CLADEM, juntamente com a vítima, formalizaram uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que é o órgão internacional responsável pelo arquivamento de comunicações decorrentes de violação desses acordos internacionais. Assim foi criada a proposição legislativa que redundou na Lei 11.340 de 2006, com os objetivos de impedir que os homens assassinem ou batam nas suas esposas ou companheiras e assim proteger os direitos da mulher. Não se trata de uma lei que responde por crimes de menor potencial ofensivo. Não é uma lei que se restringe a uma agressão física. É muito mais abrangente e, por isso, hoje temos visto vários tipos de violência sendo denunciadas com respostas mais ágeis da Justiça. A lei alterou o Código Penal brasileiro e possibilitou que agressores de mulher no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. Além disso, eventuais agressores não poderão mais ser punidos com penas alternativas, aumentando o tempo máximo de detenção previsto de 1 para 3 anos. A Lei Maria da Penha é um marco histórico no ordenamento jurídico brasileiro, senhor presidente. Em verdade, trata-se da legislação referência no combate mundial à violência contra a mulher. Seu efeito positivo já foram percebidos de forma clara pela sociedade e, sobretudo, pela população feminina no país. Inclusive, já no dia seguinte ao início da vigência da Lei Maria da Penha, foi preso no Rio de Janeiro o primeiro agressor por tentar estrangular sua ex-esposa. Foi perceptível, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores, a melhora imediata dos números relacionados à violência contra a mulher depois da entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Porém, ainda assim, é muito pouco. A covardia e o absurdo dos agressores e crimes contra as mulheres continuam ocorrendo de forma preocupante e vergonhosa para a população brasileira. Nos últimos 30 anos, foram assassinadas em todo o mundo cerca de 92 mil mulheres, segundo estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Deste número, 43,7 mil, ou seja, quase a metade, foram mortas apenas na última década, ou seja, nos últimos 10 anos, o que denota aumento considerável deste tipo de violência a partir dos anos 90. Infelizmente, o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial dos países que mais crimes praticam contra as mulheres. Conforme o mapa da violência de 2012 e a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o PNAD-IBGE, mesmo após o advento da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é demasiadamente expressiva no Brasil. E o pior, os registros de homicídio e agressão têm aumento nos últimos anos, senhor presidente, o que indica que as políticas atuais necessitam de constante monitoramento para a efetiva mudança no quadro de violação dos direitos das mulheres. Levantamento persiste a vulnerabilidade da mulher no âmbito das suas relações domésticas, afetivas e familiares, visto que em quase metade dos casos o perpetrador e o parceiro, ex-parceiro ou parente da mulher é quem comete as agressões. Sendo assim,
o local onde mais comumente ocorrem situações de violência contra a mulher é a residência da vítima, aonde ela deveria se sentir mais protegida, independentemente da faixa etária. Até os 9 anos de idade, os pais são os principais agressores. Depois, a violência paterna é substituída pela do cônjuge ou do namorado, que preponderam a partir dos 20 até os 59 anos da mulher. Já a partir dos 60 anos, são os filhos que assumem esse papel de agressão contra a mulher. Fica evidente, portanto, a necessidade de avançarmos muito mais. Governo federal e Congresso Nacional têm a obrigação de ampliar os mecanismos de defesa das mulheres e de tornar, senhor presidente, mais seguras as denúncias contra os agressores. Nesse sentido, entendo que o Poder Legislativo Federal deu um passo significativo justamente com a instalação, em 8 de fevereiro do ano passado, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Combate à Violência contra a Mulher, que tive a honra de integrar. A CPMI, presidida de forma exemplar pela deputada João Moraes, funcionou por 18 meses, tendo realizado 37 reuniões e 30 audiências públicas em vários estados da Federação. Felizmente, como representante do Paraná, tive a satisfação de participar da audiência pública da CPMI, realizada em 25 de 6 de 2012, na Assembleia Legislativa do meu estado, no Paraná, cidade de Curitiba. No mesmo dia, também estivemos reunidos com o governador em exercício, Flávio Arnes, para tratar do assunto. Lamentavelmente, o Paraná é o 3º estado do país em assassinatos de mulheres, com um índice de 6,3 mortes por ano para cada grupo de 100 mil, acima da média nacional, que é de 4,6. O que, repito, coloca o Brasil em 7º lugar no nefasto ranking de assassinatos de mulheres. No Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o estado mais violento para as mulheres é o Espírito Santo, com taxa de 9,4, seguido por Alagoas, com taxa de 8,3 para cada 100 mil habitantes. Entretanto, mais uma vez, para a vergonha paranaense, Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, é a 2ª cidade mais violenta do país em homicídios de mulheres, com taxa de espantoso 24,4 para cada grupo de 100 mil habitantes. Na cidade de Piraquara, uma cidade que não chega a 100 mil habitantes na região metropolitana de Curitiba. Enfim, senhoras e senhores senadores, depois de 1 ano e meio de árduo e intenso trabalho, o Congresso Nacional foi brindado com um relatório de mais de 1.000 páginas, elaborado de forma competente e aprofundada pela eminente senadora Ana Rita. Inclusive, aproveito para render minhas homenagens plenas ao incansável trabalho realizado pela senadora Ana Rita, relatora da CPMI da violência contra a mulher, que esteve juntamente com o presidente do Congresso Nacional, com o presidente da comissão, no Congresso Nacional, obtendo dados e informações e dialogando com a sociedade em todas as regiões do Brasil, inclusive em Curitiba, e assim pôde apresentar ao país um relatório tão completo. Aliás, senhor presidente, senhoras e senhores, a presença nesta casa, no dia de hoje, da presidente da República, Dilma Rousseff, para oficialmente receber o relatório da CPMI é prova cabal da qualidade do trabalho desempenhado por essa comissão. Foram apresentados ao Congresso Nacional, em decorrência do relatório final, 13 projetos de lei, sendo que 7 deles vão ser votados ainda nesta semana no plenário do Senado Federal, que buscam aprimorar
o ordenamento jurídico brasileiro em defesa das mulheres. Além disso, senhor presidente, o relatório traz 73 recomendações para solucionar os atuais obstáculos para o efetivo cumprimento da Lei Maria da Penha. Como disse no início desse pronunciamento, hoje é um dia de celebração para o Congresso Nacional e para o país. Um dia de homenagem a todas as mulheres brasileiras que merecem da nossa sociedade tratamento respeitoso e, sobretudo, equânime no que se refere ao respeito absoluto aos seus direitos. Não é possível pensarmos no Brasil como um país desenvolvido e democrático sem que ponhamos um fim à absurda e covarde violência contra as nossas mulheres. Em nome da minha esposa, Elide Camacho de Souza, que está lá em Curitiba neste momento, e da minha mãe, a dona Erotildes Matias de Souza, mulheres tão importantes na minha vida, parabenizo a todas as mulheres brasileiras por este dia histórico, na esperança de que muito em breve poderemos nos orgulhar de termos abolido, de uma vez por todas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a violência contra o sexo feminino no país. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos.